Você gostaria de montar um PC, mas não tem muito dinheiro? Já pesquisou para todo lado e só encontra aqueles PCs das Casas Bahia, aqueles PCs baratos e com uma configuração muito ultrapassada que não conseguem rodar nada de verdade? Parece que agora você resolveu seus problemas com um computador que vai rodar tudo mesmo com peças baratinhas. Eu sei, parece uma daquelas introduções, daqueles vídeos bem bait, né? Que você cai e fala, pô, caramba, resolvi meu problema sem gastar nada e... que vontade de matar esse cara, esse PC não roda absolutamente nada. Por isso que eu resolvi fazer o teste aqui com algumas peças baratas que eu tenho aqui para tentar resolver o seu problema. Se você só está querendo jogar, não está querendo rodar tudo no Ultra, com as placas mais poderosas do mercado, com os melhores processadores, você só quer brincar e se divertir, talvez conhecer a plataforma, ter um PC razoável sem gastar muito dinheiro, eu fiz alguns testes aqui para vocês num PC com um processador abaixo de R$300 e com uma placa de vídeo também abaixo dos R$300. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, a plataforma toda basicamente já é conhecida de vocês aqui do canal. Quem já está por aqui já deve ter visto o teste de praticamente todas as peças separadamente. Então, para apresentar para vocês, esse aqui é o Athlon 200GE, é o modelo mais barato que a gente tem da linha Athlon atualmente. Então, não é Athlon, é Athlon. E esse aqui, o Athlon 200GE, ele traz uma Vega 3 integrada e um clock de 3.2 GHz. Nós temos ainda o 240GE e o 220GE que tem um aumento de clock, mas tem basicamente a mesma especificação. Então qualquer um desses modelos, na verdade, vai se enquadrar nesse tipo de orçamento, porque o teste que eu fiz aqui foi com um pequeno overclock, um overclock bem fácil de você fazer, e para isso você só vai precisar de uma B350 com essa BIOS que eu já falei para vocês em outros vídeos. Para fazer overclock nesse CPU você não vai precisar de nada além do próprio cooler box e de uma B350 que consiga fazer o overclock, que é basicamente qualquer uma com essa BIOS, e basicamente é bem simples fazer overclock nesse processador, você não precisa mexer nada, é só no clock mesmo, ainda que ele jogue uma voltagem muito alta, são apenas 2 núcleos e não vai esquentar, como vocês vão ver nos testes a seguir. Para a placa de vídeo eu escolhi a velha guerreira, a primeira placa aqui do canal, que é a R7 260X. Por que a R7 260X? Porque basicamente é a que eu tenho aqui. Hoje é ali na casa dos R$350 usada, você não encontra ela mais nova. Vale ainda um aviso, se você for comprar uma placa de vídeo usada, lembre que ela é usada, ela não tem garantia. Então são placas que já estão há algum tempo na estrada e é bem importante que você consiga pegar aí de um vendedor com uma boa reputação, afinal você não sabe o que sofreu essa placa. Eu posso dizer pela minha, já fiz uma troca de pasta térmica e de repente seria uma opção para você, se você pegar uma placa e mesmo que ela esteja em ordem, pense em fazer uma troca de pasta térmica, afinal já está há vários anos trabalhando nessa placa, uma placa que dissipa bastante calor. Se você quiser ver o desempenho dela, eu fiz alguns testes aqui no canal, você pode acompanhar em algum lugar por aqui, porém é uma boa placa para se combinar com um processador barato, então a gente tem aqui entre processador e placa de vídeo algo entre os R$600, R$650. Soma-se a isso uma placa-mãe B350 e pelo menos 8 GB de memória, então a gente coloca 8 GB de memória, 2.400, e como a gente tem a limitação aqui da memória no CPU, né? Então a gente tem uma limitação pelo CPU, não pela plataforma, então não faz muito sentido investir com memórias de alto clock. Compensa você pegar uma de 2.400 ou 2.667, de 2.400 você fazer um overclock até chegar aí nesse limite da memória RAM. Então, para isso, basta você montar um setup bem básico. Ah, e o case? E a fonte? A fonte é uma fonte de 500 watts, 450 watts, uma fonte de qualidade, de preferência, e você já vai conseguir rodar isso tranquilamente. Na verdade, o pico vai chegar bem longe disso, mas no meu ponto de vista é uma quantidade suficiente para você investir numa fonte e ter uma margem segura, até mesmo para fazer um upgrade.
Montando nesse setup eu testei aqui no HD mesmo, eu coloquei um SSD aqui da Team Group para dar um boot, né, para ser mais rápido, mas você pode montar também diretamente no HD, você não vai perder FPS com isso, você vai perder um pouco de performance no tempo de carregamento, né, dos jogos, mas um setupzinho bem básico. Você pode escolher um case muito básico, desde que ele tenha uma boa refrigeração, e eu vou explicar para vocês já já o porquê. Para os testes aqui, eu fiz dentro do case que o Athlon 200GE já estava montado, que é o NZXT-H200i. Então ele é um modelo mini TX e que, bom, ele é bem compacto. Como eu mostrei para vocês já em outros testes, como já estava montado aqui, eu resolvi colocar a R7 260X. Anteriormente eu testei a 260X na bancada e ela esquentou um pouquinho mesmo depois da troca da pasta térmica, e dentro desse case ela esquentou um montão. Como vocês podem ver aí, em alguns momentos ela chega a bater os 90 graus, então chegou até a ocorrer throttling. Por isso que eu recomendo que você pegue um case com um bom fluxo de ar. Mas vamos para a conclusão, Robson. Você roda mesmo? Eu posso confiar? Dá para montar um setup desse e jogar? Eu fiz vários testes e na verdade eu me surpreendi. Na grande maioria deles você consegue jogar no 60 FPS, o próximo dos 60 FPS, em 1080p, ou em alguns jogos mais novos, mais exigentes, você tem que jogar numa resolução inferior ou diminuir a escala de resolução. Como no caso de PUBG, alguns jogos mais pesados, né? Eu testei também GTA V. O GTA V também é possível rodar mais próximo dos 60 FPS em 1080p. Caso você queira uma taxa maior de FPS, você pode ali diminuir uma resolução, diminuir ainda mais o nível de detalhes. Mas na verdade, você consegue equilibrar bastante com esse setup. Nós temos um processador que consegue empurrar a grande maioria dos jogos, pelo menos próximo dos 60 FPS, um pouco acima, ou em alguns jogos mais leves consegue chegar até mais do que isso. Por exemplo, em CSGO, nós tivemos uma média muito boa, para cima dos 160 FPS, jogando com tudo no mínimo. Então você ainda tem uma margem para colocar algum tipo de detalhe, caso você preze mais pela qualidade do que pela quantidade de FPS, se você vai travar nos 60 FPS, ou se você for um pouco mais competitivo, você tem uma margem acima dos 144. Então eu testei ali em 1280 por 720, em 1920 por 1080. Basicamente, como a limitação ali chega no conjunto, ou seja, tanto o CPU quanto o GPU já não conseguem entregar muito mais, eles ficam equilibrados e você tem uma margem ali dentro dos 160 a 200 FPS e com ótimo frame time, o que é bem importante para esse jogo, ou seja, você vai ter uma fluidez. Com os outros jogos eu também fiz testes em 1280 por 720, ou diminuindo a escala de resolução, ou fazendo com uma qualidade mais alta, com uma qualidade mais baixa, mas em outros jogos como Apex Legends consegui uma boa média, perfeitamente jogável e, bom, dá para você se divertir bastante mesmo montando, rodando no Ultra. Também consegui jogar ali Overwatch. Overwatch foi bem surpreendente. Na verdade, Overwatch é bem leve e mesmo com tudo no mínimo você tem uma bela qualidade visual, né? Uma obra-prima ali da Blizzard. E eu consegui jogar numa boa qualidade também, colocando algum nível de detalhes, assim como eu consegui com outros títulos. Até jogos um pouco mais recentes, como Resident Evil 2 Remake, é possível jogar e se divertir sim. Mas voltando aqui ao que eu disse para vocês. Não tenha ilusões quanto ao setup, não monte pensando que nossa, eu vou ter uma qualidade maravilhosa, vai ser lindo. Você provavelmente vai ter uma qualidade próxima de console, em alguns momentos console da geração anterior, em alguns momentos console da atual geração, e com uma variação bem grande. Títulos como Dota 2, League of Legends, CSGO, Rocket League, eu testei no Rocket League, passei bastante vergonha, como vocês viram aí, mas consegui uma ótima taxa de FPS com tudo no máximo. Então são jogos que são realmente pouco exigentes. Nós temos jogos mais antigos para quem quer jogar. Aliás, o PC é uma enorme plataforma para quem quer se divertir. Nós temos jogos mais antigos que são muito divertidos, como eu já testei aqui no canal para vocês. Obviamente que um Battlefield 5, por exemplo, ou um Watch Dogs 2 são coisas que você não deve cogitar nesse tipo de setup. Você talvez até consiga jogar, mas a experiência vai ser realmente muito ruim. O Athlon 200GE por si só, com seu vídeo integrado, já consegue rodar alguns jogos em 720p acima dos 60 FPS, como CSGO, como League of Legends, ou como Dota, ou como os jogos mais leves disponíveis no mercado, a gente já consegue mesmo com esse gráfico integrado aqui, bem discreto. E com a possibilidade de fazer overclock no CPU, isso melhora ainda mais, ou seja, a gente tem um ganho de performance já partindo do Athlon 200GE, que é o que tem o clock mais baixo na linha Athlon 200. E, além disso,
nós temos aqui uma outra possibilidade de você investir um pouquinho em uma placa de vídeo talvez usada, ou mesmo utilizar uma placa de vídeo que você já tem aí e ter um ganho de performance bem interessante em relação a um gráfico integrado e começar a ter uma experiência no PC. Além disso, se você se empolgar e resolver, não, eu não quero mais uma R7 260X, eu quero uma RX 590, eu quero uma RTX, eu quero uma GTX 16, enfim, eu quero subir de nível para valer mesmo. Você não vai ficar limitado ao CPU. Com um CPU antigo, você vai ter compatibilidade com processadores da nova geração. Então, se de repente o teu gargalo mudar da GPU para o CPU, você simplesmente faz um upgrade para um Ryzen. Então você sai disso para um Ryzen de primeira, segunda ou terceira geração, dadas as limitações da sua placa-mãe. Fica aqui a dica, um Athlon 200GE com uma R7 260X ou com uma placa equivalente, uma R7 360, uma GTX 750 Ti, enfim, placas que estejam nessa faixa de custo podem ser uma boa alternativa para você. Inclusive existem opções que podem tornar isso até um pouco mais fácil. Por exemplo, se você já tem um setupzinho com uma fontezinha de 350 watts, de repente se você escolher uma placa de vídeo que não necessita de um conector de energia, isso pode ser ainda mais fácil. Mas eu quero saber de você, o que você achou do setup com o Athlon 200GE? Você investiria num processador barato, depois partiria para uma placa de vídeo barata também, para ir subindo os degraus, ou você já vai montar de cara um setup com tudo aí para rodar em 1080p no Ultra? Você vai jogar primeiro nos gráficos integrados, depois partir para uma placa de vídeo? O que você achou do desempenho de uma placa de vídeo baratinha como a R7 260X, uma placa de vídeo usada? O que você achou? Você acha que vale a pena investir num setup desse? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu o vídeo, deixa um like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!